todas as coisas. Agradeço a Deus, em primeiro lugar, a oportunidade. A irmã que me convidou é Rose, né? Rose. E que bom, irmãos, estarmos juntos. Que bom, que delícia poder sentar aqui e ouvir os louvores. Louvores ao nosso Deus. E meditar com muita graça ou emoção, muita satisfação, que vai chegar o dia que nós estaremos lá louvando Ele. Mas hoje, eu já ouvi isso aqui, Ele está na casa. Hoje Ele está aqui, né, igreja? 1 Samuel, capítulo 25, versículo 33, foi o que o Senhor colocou no coração. Quando eu vi culto com as mulheres, eu li culto com as mulheres, e o meu coração dizia, ministrado por Deus. Né? Um culto ministrado pelo Espírito Santo de Deus. Ele é o nosso Deus e se faz presente neste lugar. Os louvores que já ouvimos, irmãos, a presença dos irmãos aqui não é indiferente à presença de Deus neste lugar. Eu costumo dizer que onde nós estivermos, o Senhor está ali, porque Ele habita em nós, igreja. Ele habita em nós, Ele mora em nós. E Ele mesmo diz, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Está escrito, perto está o Senhor de todo aquele que o invoca, em verdade. O Senhor está perto, o Senhor está tão perto de nós, mais do que a própria roupa que vestimos. Ele está tão perto de nós. Esse é o nosso Deus. Diz a palavra do Senhor, seja você abençoada pelo seu bom senso e por evitar que hoje derrame sangue e me vingue com minhas próprias mãos. Pode sentar-se. Falar de uma mulher, Abigail. Quando eu li culto com as mulheres, já tinha lido essa passagem, ela ficou no meu coração, por ser uma mulher, pela situação que Abigail já tinha passado, estava passando, e poderia passar uma situação até pior, mas uma mulher que certamente teme a Deus. Mulheres, quando eu digo mulheres, vamos falar aqui o ser humano, porque quando a Bíblia diz o ser humano, quando você lê alguma coisa, mesmo na teologia, o ser humano, você está falando de todos, independente de sexo, né? E aqui relata muito bem a história de uma mulher que, como Davi diz, como está escrito aqui, ela evitou uma grande tragédia. Às vezes eu ouvi hinos dizendo que Abigail era uma mulher de oração, que Abigail era uma mulher que estava sempre na casa de Deus, assim. Mas lendo o capítulo todo aqui, não vou dizer que ela não era, mas não está escrito assim. Mas dá a entender que ela era uma mulher que temia Deus e conhecia as coisas. Conhecia acerca da vida, conhecia acerca das coisas. Não uma mulher como Paulo, pouco à frente no Novo Testamento está escrito, Paulo fala das que ficam no portão, das que ficam cochichando, das que ficam conversando uma com a outra, daquelas que é dada muito vinho. Não era dessa. Abigail não representa essa mulher. Mas quando ela conversa com Davi, aqui a história conta que Davi estava com seus homens, homem guerreiro, e os seus homens, vamos pôr aqui no sentido bem pejorativo mesmo, eram uns camaradas, vamos dizer assim, da pesada. Só que Davi era o chefe deles. E se eles eram daquela mandou, antes que manda já for fazer,
Imagina como que era Davi, então. E os homens de Davi eram assim, guerreiros, valentes, homens sisudos, homens de meias palavras. Mas a história conta que, num certo momento, esses homens todos ajudaram os homens, ou os pastores, ou os servos, ou os empregados de Nabal. Ajudaram ele, fizeram muito bem para eles. Quando Davi sai, vai embora, só que todos aqueles homens, se não me engano, aqui 400 homens, eles estavam com fome, estavam com frio, eles estavam precisando de ser alimentados, e ele sabia que ia passar pelas terras de Nabal. Só que Nabal não era um homem também fácil de se lidar. A situação ali estava uma situação daquela, como quem diz, triscou o relógio, mas estava acontecendo difícil ali. Muito difícil. E eu estava lendo isso e meditando nas nossas vidas. Nem tanto pensando no que está acontecendo no sul, no que está acontecendo em Israel, lá, o presidente lá, Putin, as guerras, outras coisas terríveis estão acontecendo. Terríveis. O trânsito em São Paulo, fazendo conta no dedo, mata mais do que a guerra. As coisas estão difíceis, nós nem pensamos nisso. Pensando em situações nossas, nós mulheres de Deus, nós servos do Senhor, enfrentamos dentro da nossa própria casa, no meio da nossa própria família, do lado do vizinho da esquerda, da direita, às vezes por aquele que você, como você diz, eu vou andar aqui no meio, não vou desviar nem para a direita, nem para a esquerda, mas as coisas estão acontecendo. Então, Davi, ali, iria saber se ele podia contar com Nabal, porque ele tinha feito um bem lá atrás para Nabal. E ele precisava de comida, ele precisava de carne, ele precisava de alimentar aqueles homens. E de repente, ele manda alguns homens perguntar, e a resposta é quase que se torna uma guerra. Nabal só faltou falar, imagina, nem conhece. Ele disse, claro, nem conhece esse homem, quem é Davi? Mas era um insulto muito grande. A maioria, se não quase todas as pessoas, sabiam que Davi era ungido de Deus, seria o próximo rei de Israel, um homem temente a Deus e temível pelas pessoas. E ele jamais poderia falar daquela maneira. Mas Nabal tinha uma mulher, ele tinha uma esposa. Eu acho interessante isso, irmãs, mulheres que estão aqui. E as palavras que Davi diz a esta mulher, não seria só para esta mulher, mas serve tanto para a mulher quanto para o homem. Nabal tinha uma esposa. O que eu acho interessante nessa palavra é o comportamento do ser humano. Porque, principalmente nós como cristãos, eu não posso sair por aí, olhar para uma pessoa que talvez me desacate, que faz alguma coisa, ou testar ou enfrentar alguém dizendo assim: a minha educação depende da sua. Aí, se você for bem educado comigo, eu sou com você. Se você não for, vamos ver quem pode mais. A gente, como cristão, não pode fazer isso. Porque quer dizer que o meu comportamento, agora eu comporto sendo uma mulher cristã, sendo um homem cristão, depende de outro comportamento? Não. Depende. Eu dependo da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, a Bíblia, é o único livro, via de regra, ou que dita a conduta do cristão. É a nossa via de regra. É o
nosso norte a seguir. Hebreus capítulo 2 está escrito, olhando para, capítulo 12, 2, olhando para Jesus, que é o autor e consumador da minha ou da nossa fé. Olhando para quem? Para Jesus. Eu não posso, porque alguém grita comigo, eu grito também. Só que muitas vezes no grito, eu tenho que gritar mais alto do que quem gritou, para mim sobressair. Se alguém fala uma palavra abaixo do calão, chamada de palavrão, né, irmão? Vamos dizer. Então eu tenho que dizer um pior, para mim se sobressair. Mas a conduta que a Bíblia requer do cristão não é essa. Nós somos filhos de Deus. Aí, obrigado. Filho de Deus, Deusinho é? Não. Filho de Deus é filho de Deus. Filho de Deus é aquele ou aquela que tem Deus como seu Pai. É uma outra conversa. E Davi, quando ela resolve, quando ela ouve o que Nabal diz para um servo de Davi, que foi procurar saber se ele poderia ajudar, porque eu lhe fui útil lá atrás, eu fiz um bem tremendo para você, mas agora nós estamos precisando e Nabal acaba com ele. Ela logo prepara, está escrito aqui, uvas passas, bolos, carne, tudo que ela pode preparar rapidinho, coloca no jumento e diz para o moço, vamos comigo, vamos, e ela sai rapidinho e chega até Davi. Mais ou menos ela conta quem é o marido dela, mas ela não diz assim com todas as letras. Ela não conta exatamente assim com todas as letras, mas ela diz. E dá a entender para Davi quem era Nabal. Um homem que não tinha não pesava as suas palavras para dizer, um homem rude, um homem nervoso, um homem sem senso, sem prudência, imprudente, um homem que não estava nem aí pela vida dele, quanto mais pela vida dos outros. Mas Abigail sabia quem era o seu esposo. Muitas das vezes não sabemos qual é a situação que estamos, qual é a situação ou do nosso esposo, ou do nosso filho, ou como nós mesmos somos, e nós temos que colocar isso tudo diante de Deus, porque Deus conhece os corações, Ele pesa os corações, Ele conhece-nos por dentro e por fora, mas quando nós buscamos no Senhor, o que Davi comenta quando ele diz para Abigail aqui, o Senhor vai nos moldando cada vez mais, vai nos fazendo conforme aquilo que Ele quer que seja feito, a ponto, irmãos, de alguém olhar para você e dizer, nossa, quem você é e quem você é. Mas tem que ter situações na tua vida como cristão, que você vai dizer, quem eu era e quem eu sou. Se fosse em outros tempos, as coisas eram diferentes, mas agora você é um salvo e lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Agora a linguagem é outra, agora o pensamento é outro, agora o comportamento é outro. Às vezes a gente esquece disso, porque é fácil servir o Senhor, fácil o Senhor dizer, né? O Senhor aqui, louvar, agradecer. Lógico, aos ímpios. Olha de quem é a casa e quem está na casa. Olha a presença que estamos pela grande misericórdia, Ele se faz presente no nosso meio. Mas eu tenho que entender que onde eu estou, Ele também está.
que Ele é Deus em todo o tempo, onisciente, onipotente, onipresente, imutável, transcendente. Ele é Deus. E Ele é o nosso Deus. Aleluia. Ele não é outro senão o nosso Deus. E aquela mulher chega com todos aqueles presentes, tudo que Davi precisava, tudo que aqueles homens famintos e guerreiros precisavam. E Davi diz para ela no versículo 33, seja você abençoada pelo seu bom senso. Aqui na NVI isso está escrito assim. Tem tradução que seja você abençoado, porque você evitou aqui coisas, você evitou uma guerra. Seja você abençoada pela sua prudência. Outra tradução diz, seja você abençoada pela sua sensatez. Outra tradução diz, seja você abençoada pela sua sabedoria. Qualidades de uma mulher que só Deus pode dar, principalmente na situação que ela estava vivendo. Aquele homem era um homem bruto, aquele um homem insensível. Mas acontece de uma coisa, seja qual for a situação que estamos passando, Deus conhece, colocando ela nas mãos do Senhor, Ele toma de conta, e Ele não só conhece, não toma de conta, Ele resolve. Basta somente confiar no Senhor. Davi olha para ela, dá a entender que ela não tinha nem dito assim tanta coisa para ele, mas ele já vê as qualidades dessa mulher. Aí alguém aqui pode dizer, mas eu não sou Abigail, nem meu marido não é Nabal, mas a minha situação é pior ainda. Outro diz, só eu sei onde meu calo aperta, mais do que você sabe onde meu calo aperta. Jesus desaperta. Jesus muda a situação, gente. Jesus é bom. Jesus é maravilhoso. E Ele é o nosso Deus. Não foi cantado aqui, mas tem um hino que diz assim, Ele vai à frente, tirando os espinhos, vai abrindo o caminho. É Ele que está na nossa frente. Lá no livro de João e na profecia de Isaías está escrito que João o Batista, depois o Batista, ele vinha à frente do Senhor, ele vinha preparando o caminho do Senhor. Mas se você prestar atenção hoje, você sabe de uma coisa que pela palavra, quem vai à nossa frente, quem vai preparando o nosso caminho é Ele, é o Senhor que vai à tua frente, é Ele que vai preparando o teu caminho, aleluia, é Ele que vai tirando os espinhos, é Ele que vai dando uma situação conveniente para você viver, é Ele que coloca as mãos e vai abençoando, e a palavra está escrito que sobre a cabeça do justo a bênção, e as bênçãos enriquecem e não acrescenta dores, diz a palavra do Senhor. Nós passamos muitas vezes nós, mulheres cristãs, passamos por situações que têm tantas dores. Aí é momento de pensar, mas será que eu fui buscar no Senhor a direção? Será que eu fui buscar no Senhor a provisão? Será que eu perguntei para o Senhor, posso ir? Como escreve Tiago, eu vou, eu volto. O Senhor está permitindo que isso aconteça comigo ou não? Não, eu acho legal, eu faço. Não, é da minha cabeça, eu faço. Não, é do meu jeito, eu faço. Não, é do jeito do Senhor. Paulo escreve aos Coríntios, deve ser 2 Coríntios, do 2, 9 em diante, ele escreve, no versículo 16, nós, porém, temos a mente de Cristo. Um pouquinho acima do mesmo capítulo, ele diz, está escrito, que o homem espiritual
O homem, o ser humano, a pessoa espiritual, discerne todas as coisas, mas por ninguém, eita Deus, por ninguém é discernido. Você não é decidido por ninguém, mas discerne todas as coisas, porque o Deus que é Espírito e verdade habita em você. Creio. Lendo um pouco da história dele, dá a entender. Nabal era um homem muito rico, poderoso na terra, riqueza, da tribo de Benjamim, judeu de nascimento, rico. Dá a entender que tudo que ele tinha também, a sua riqueza, não foi de tanto por ele, foi por causa da mulher que ele tinha ao seu lado. Aquela mulher nem questionou nada quase com Davi. Davi já encontrou nela todas essas qualidades. E são essas qualidades que Deus quer encontrar em nós. A tua educação não depende de outro. O teu jeito de agir não depende de outro. O teu modo de falar não depende de outro. O teu modo de vestir não depende da moda lá do mundo. O teu modo de ser não depende de ninguém. Você dependa do Senhor. Dependa dEle. E se você conversar com Ele, se você perguntar, como já foi comentado aqui, Senhor, o que devo fazer, o que quer comigo, o que o Senhor quer comigo, Ele vai dizer. E a igreja, irmãos, a igreja, quando falamos, aqui foi orado, orou, falou de Débora, me lembrei de Débora e outras mulheres da Bíblia, foi orado aqui, e eu pensei, vou falar de Abigail. Cantou sobre Davi, eu vou falar sobre Davi. Deus está aqui, querida igreja. Você não precisa ser como Abigail, nem como Débora. Sabe Débora, dentro da história de Débora, Deus a chamou como juiz e ela já era profetisa em Israel, não é? Sabe com quantos anos, irmão? Você que está aí não posso, não aguenta, faça favor. Com 98 anos de idade, Deus chama Débora para ser juíza em Israel. E você não vê, já que cantou, você não vê Davi questionando, você não vê, você também não vê Débora dizendo, estou velha, não é para mim não, chama outra. Ela aceita e ainda diz para Baraque assim, ó, você vai comigo. E não é pela tua mão que Deus vai dar vitória por Israel, mas vai ser pela mão de uma mulher. Porque não é a mulher nem o homem, é Deus. Entendeu? Na sua situação, homem, mulher, igreja do Deus que está aqui, não é por você, não é sobre você, é sobre Ele. É tudo sobre Ele. Vou terminar porque já tem meia hora aqui. Tem coisinha gostosa para falar, mas eu vou dizer uma coisa. Deixa Deus agir através da tua vida e na tua vida. Tenha bom senso. Tenha um espírito corajoso. Tenha sobre você o Espírito Santo de Deus na tua vida, que te dá direção, que te dá orientação, que te dá sabedoria, que te dá inteligência. E tudo quanto você precisar. Oséias 6 está escrito que o meu povo perece por falta de sabedoria. Ou conhecimento, no tradução. Sabedoria de quem?
de saber mais sobre Ele, de conhecer mais a Ele. Porque a gente quer falar da gente, fazer da gente, acontecer da gente. Se Abigail chegasse dele e falasse assim, é isso mesmo, Davi. Meu marido é isso mesmo, e daí pra mais. Você não sabe o que eu faço com esse homem. Mas não, Abigail aqui da Bíblia não diz isso, não disse isso. Mas se não tomar cuidado, olha nós aí. Deu para entender, igreja? Tem pessoa que você não sabe que eu faço nada no meu ser, meu patrão, minha patroa. Foi isso que a Abigail fez? Não! Ela mostrou quem ela era. Ela é bom senso, prudência, sábia, abençoada por Deus. Igreja, mulher, homem, uma coisa é você dizer, eu sou abençoado por Deus. Outra coisa, há uma diferença grande entre alguém dizer, você é uma abençoada por Deus. Há uma diferença grande nisso. Entendeu, igreja? Pois eu estava na minha cama, sentado lendo a Bíblia, e o Senhor colocou estas palavras no meu coração, esse versículo no meu coração, e eu vou parar por aqui. Amém? Quero crer que não ficou sem começo, nem meio e nem fim. Porque quando Deus fala, Ele fala. Amém? Agradeço a Deus a oportunidade. Culto com as mulheres. Na direção do Espírito Santo. Na ministração dele. Estamos sendo ministrados aqui no momento que foi recolhida as ofertas. Ministrada pelos louvores. Ministrada ao entrar. Ministrada ao ouvir a voz de Deus, e ouvimos aqui os salmos, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Porque no começo do versículo 33 está escrito, você é uma abençoada de Deus. Amém? Curve a vossa cabeça. Eterno e soberano Deus, que conhece as intenções do coração, que também conhece cada um de nós lá dentro da nossa casa, no nosso íntimo, quando dobramos nossos joelhos à beira da cama, ou quando na beira de um tanque, numa pia, ou numa condução, aonde quer que estejamos, homem ou mulher, eleva o seu pensamento a Ti. Tu nos conheces, Senhor. Vê se há em nós, Senhor, falta de prudência. Vê se há em nós a falta de senso, de um bom senso. Vê se há em nós, Senhor, o ser abençoado. Vê se há em nós, Senhor, alguma coisa que tem nos afastado de Ti. Alguma coisa que em nós não condiz com as Santas Escrituras, como é chamada aqui, com a Tua palavra, Senhor. Salmo 79 diz, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Porque o Salmo 139 está escrito assim, tu me sondas e me conheces. Sabe quando me aceito e quando eu me levanto. Igreja, Deus está dizendo que Ele conhece, que Ele conhece. Por detrás e por diante. Como disse a palavra, se você for para a direita, Ele está te vendo. Se você estiver na esquerda, Ele está te vendo. Se você estiver no centro da situação, Ele está lhe vendo. E eu termino esta oração lembrando que está escrito no livro de Provérbios.
no livro de Eclesiastes. Eu vou repetir. Eu termino essa oração lembrando que está escrito no livro de Provérbios. O tema de Provérbios. O tema de Eclesiastes. Preste bem atenção. O princípio, o temor, olha, ouve. O temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Palmas para Jesus, ele merece. Palmas, palmas.